Você já sentiu que Deus estava te chamando para algo importante, mas aquela voz interior dizendo: você não é capaz. Você não tem preparo suficiente, tem que ser outra pessoa para isso. Hoje, vamos conhecer Moisés, alguém que sentiu exatamente isso. Um homem que poderia ter todas as desculpas do mundo. E sua história vai mostrar que Deus não procura os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Prepare-se, porque você pode enxergar suas próprias inseguranças na trajetória de Moisés. Para entender essa jornada, precisamos conhecer sua história. Ele nasceu na escravidão do povo hebreu. O faraó havia ordenado que todo menino hebreu fosse jogado no rio Nilo, uma sentença de morte. Mas a mãe de Moisés teve uma ideia ousada. Colocou o bebê em um cesto e o deixou nas águas do Nilo. E Deus já conduzia a trajetória de Moisés, pois a própria filha de Faraó encontrou o cesto e decidiu adotar o menino. Moisés cresceu no palácio, com educação egípcia, riqueza e privilégios. Era um príncipe do Egito, mas ele sabia que era hebreu. Sabia que seu povo sofria como escravo enquanto ele vivia no luxo. Um dia, Moisés viu um hebreu sendo espancado. Algo dentro dele explodiu em revolta. Ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia, e achou que ninguém tinha visto. Mas no dia seguinte, veio o confronto. O que quer de nós, príncipe do Egito? Nós sabemos de tudo, disse o hebreu. E o conhecimento da morte logo chegou até Faraó, que quis matar Moisés. Aquele que era príncipe virou fugitivo e perdeu tudo em um único dia. Moisés fugiu para o deserto de Midian, longe do palácio, longe do seu povo, longe do tudo. Lá, ele se tornou pastor de ovelhas. Antes egípcio com privilégios, agora vivia na simplicidade, lutando por seu sustento. Anos se passaram, anos de anonimato, cuidando de rebanhos sob o sol escaldante. Moisés agora um homem maduro, esquecido pela história. Até que um dia, tudo mudou. Ele viu algo incrível no meio do deserto. Uma sarça estava pegando fogo, mas não se consumia. As chamas não destruíam os galhos. Ele se aproximou curioso, e então ouviu uma voz que mudaria sua vida para sempre. Moisés, era Deus falando: tire suas sandálias, porque este é um lugar sagrado. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de seus antepassados. Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, por isso vou libertá-los. E vou enviar você para libertar meu povo. Libertar Israel. Eu, que havia tentado fazer justiça e fiz tudo errado. A primeira reação de Moisés foi: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Esse é o sentimento de inadequação. Quando olhamos para nós mesmos e só vemos limitações e falhas, Moisés se lembra da vida no palácio, mas agora era apenas um pastor. Como poderia enfrentar o homem mais poderoso do mundo? Quantas vezes você já se sentiu assim? Olhou para uma oportunidade e pensou: não sou suficiente para isso. E Deus não disse: você está errado, você é capaz. Deus disse: eu estarei com você. Tudo se resumia em Deus estar presente. Quando Deus chama, Ele não está avaliando seu currículo. Ele está oferecendo sua companhia. Mas Moisés continuou: quando eu chegar e disser que o Deus dos pais deles me enviou, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Esse é o sentimento da credibilidade. Como vou convencer os outros? Moisés queria ter uma prova, algo que legitimasse sua missão diante do povo. Você já precisou de garantias antes de obedecer? Sinais, confirmações, certezas absolutas? Deus respondeu revelando seu nome: eu sou o que sou. Diga a eles: eu sou, me enviou. Deus não precisa de apresentações. Sua existência e poder são suficientes. A autoridade não era de Moisés, mas do Deus que o enviava. E esse Deus era eterno e imutável. Moisés insistiu: e se eles não acreditarem em mim e falarem: o Senhor não lhe apareceu? Esse é o sentimento de medo pela rejeição, o pavor de ser ridicularizado, ignorado ou rejeitado. Moisés já havia sido rejeitado antes. Quando quis ajudar seu povo, eles o desprezaram. Quantos sonhos você já deixou morrer por medo do que os outros vão pensar ou dizer? Deus então deu mais sinais. O que você tem na mão? Moisés respondeu: um cajado. Deus disse: jogue-o no chão. Moisés o jogou, e o cajado virou uma serpente. Moisés ficou apavorado. Deus ordenou, e a serpente voltou a ser cajado. Um simples instrumento de pastoreio se tornara instrumento de milagres. Deus deu ainda mais sinais: a mão leprosa, a água virando sangue, provas suficientes para mostrar seu poder. Mas mesmo assim, Moisés continuava a hesitar. Senhor,
Eu nunca tive facilidade para falar. Sou pesado de boca e pesado de língua. Esse é o sentimento de apego às limitações. Quando nos preocupamos tanto com o que não temos e esquecemos que Ele está conosco. Moisés provavelmente tinha alguma dificuldade na fala. Talvez não fosse eloquente. E seria porta-voz de Deus? Ele iria convencer Faraó? Parecia impossível. Mas é justamente nas limitações que o poder de Deus se apresenta. Deus diz: quem deu boca ao homem? Não fui eu, seu Senhor? Então vá, eu estarei com você. E Moisés, não tendo mais argumentos, tentou fugir ao chamado. Senhor, envia outra pessoa, qualquer um, menos eu. Esse é o sentimento de impotência total. Quando dizemos não por puro medo, a Bíblia diz que Deus se irou com Moisés, não por ele se achar fraco, mas porque não acreditou no Senhor. Mas Deus, em sua misericórdia, mandou Arão, seu irmão, para ser seu companheiro e falar por ele quando necessário. Mas a missão continuava sendo de Moisés. Agora pare e pense. Quantas dessas objeções você já usou com Deus? Não sou bom o suficiente. Tenho limitações demais. Por que não escolhe alguém mais capaz? Qualquer um, menos eu. Nós precisamos saber da verdade universal. Deus não está procurando super-heróis. Ele procura vasos disponíveis e coração puro. Moisés se sentia manchado por seu passado. Era inibido e tinha confiança zero em si mesmo. Mas ele tinha algo que Deus podia usar: sua fé e obediência. E ele finalmente disse sim. E isso mudou a história de uma nação inteira. Hoje, Deus pode estar te chamando para algo. Talvez não seja libertar um povo, mas mesmo assim, é um chamado real. Pode ser para perdoar alguém, recomeçar depois de um fracasso, ou simplesmente ajudar. E provavelmente você tem 1000 desculpas prontas, 1000 razões para dizer que não. Mas lembre-se, Deus não te chamou por você ser perfeito. Te chamou porque Deus é fiel. Suas inseguranças não são obstáculos, elas são oportunidades para o poder de Deus se manifestar através de você. Diga sim para Deus, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo achando que deveria ser outra pessoa. Porque quando se diz sim, Deus faz o impossível acontecer. Obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, dê seu like, ative o sininho e acompanhe nosso canal.